Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha prima morreu num acidente de automóvel. Um choque estúpido, mas como ela não estava usando cinto de segurança, por estar no banco de trás, acabou batendo a cabeça forte e desgraçadamente não resistiu. Essa tragédia pegou todo mundo de surpresa. Até porque a Carmen era tão jovem. Recém tinha completado 30 anos. Minha tia, coitada, virou um bagaço. Na verdade, todos nós ficamos tristes demais. A Carmen tinha sido casada, mas já fazia uns 6 ou 7 meses que havia se separado do marido. Quer dizer, eu sinceramente não sabia de quem tinha partido a decisão de separação. Mas acho que foi o Mauro que não queria mais. Até porque às vezes eu escutava a tia e a mãe conversando e a tia falava que a Carmen andava numa tristeza que não tinha fim. Depois da separação. Tinha um detalhe nessa história. Um detalhe que só eu conhecia. E juro, era só eu mesmo. Eu gostava do Mauro. Desde quando ele e a prima começaram a namorar, desde que o conheci, meu coração batia forte toda vez que o via. Mas repito, paixão recolhida. Ninguém sabia. Até porque, como que eu ia desabafar com alguém, sendo que ele era o namorado da minha prima? Aliás, nós duas, eu e ela sempre fomos muito próximas. E eu me senti incomodada de estar gostando justamente do namorado dela. E os dois, pelo menos era o que eu achava, eram apaixonados um pelo outro. Tanto que acabaram se casando. Olha, eu chorei tanto no dia do casamento. Foi até estranho, porque o pessoal pensou que eu estava chorando de emoção. Mas, na verdade, eu chorava de tristeza. Foi um período difícil, mas no fim, acabei superando. Até porque me afastei deles. Fazia de tudo para evitar encontros, tudo para tirar aquela paixão da cabeça. O casamento deles durou 2 anos e meio, se tanto, até que no fim se separaram. Eu nunca soube o motivo da separação. Só que, repito, acho que partiu dele. Fiquei com a cabeça tão ruim desde que eu soube disso. Sabe, confusa. E é claro, senti vontade de procurá-lo, conversar com ele. Quem sabe até aproveitar para abrir meu coração, ver se tinha alguma chance. Mas fui protelando, deixando o tempo passar, até porque tinha medo disso acabar causando algum atrito entre mim e a minha prima, ou então com a tia, né? E no fim, de tanto adiar, desisti. Repito, faziam 6 ou 7 meses que eles estavam separados. E quis o destino que acontecesse aquela tragédia, que minha prima perdesse a vida naquele acidente de carro. Se ele estivesse usando o cinto de segurança no banco de trás, só isso já seria suficiente para que o resultado fosse completamente diferente. Ela com certeza não estaria deitada naquele caixão e não estaríamos ali naquela capela velando o seu corpo. O lugar estava cheio. A prima sempre foi uma pessoa assim, bem popular. Todo mundo gostava dela. E é claro, aqueles que puderam foram se despedir. Pelas tantas, eu ali conversando com uma outra prima, a irmã da Carmen, perguntei se alguém tinha avisado o Mauro sobre a morte da Carmen. Ela falou, o Sandro avisou, mas não sei se ele vai ter coragem de dar as caras, né? Você sabe que ele e a mãe não se dão? A última vez que se encontraram, inclusive, nossa, tiveram uma discussão tão feia. Eu sabia que a tia andava de birra com o Mauro. Não só pela separação, pelo sofrimento da Carmen, mas porque depois que se separaram, a Carmen contou para ela uma história que ninguém sabia. Apenas os dois, ela e o Mauro.
Quando eram apenas namorados, a Carmen tinha engravidado. Repito, ninguém sabia disso, só os dois. E aconteceu que o Mauro a tinha obrigado a tirar a criança. E depois que soube de tudo, naturalmente que a tia ficou no veneno com ele, né? Tiveram uma discussão bem feia, exatamente por causa disso. Embora convenhamos, né? Aquele era um momento tão delicado. Sei lá, eu acho que, apesar desse desentendimento, ela não devia evitar ou proibir até o Mauro de comparecer. Puxa vida, era a última chance que ele teria de se despedir da ex-mulher. O fato é que o sepultamento estava marcado para as 9 horas da manhã. E por volta das 7 horas, apesar da suspeita daquela minha outra prima, de que o Mauro não compareceria, eis que ela apareceu. Cumprimentou algumas pessoas, depois se aproximou do caixão, ficou ali olhando o corpo da Carmen durante um tempo. Dava para perceber que ele estava bem triste. A tia, que estava ali perto, olhou para ele, mas não falou nada. Ficou ali encolhida no canto dela. Ainda bem, né? Depois, inclusive, o Mauro foi lhe dar os pêsames. Ela aceitou normal. Pegou na mão dele, parecendo estar entendendo aquele momento. Não vou mentir. Eu senti o baque quando vi. Nossa, fazia um tempão, sei lá, que a gente não se via aí. Na verdade, eu evitava de pensar nele. Até achava que tivesse superado aquela apaixonite. Mas olha, como as coisas são, né? Bastou olhar para ele, perceber ele se aproximando, entrando pela porta da capela, para eu já me derreter toda. Coração acelerou e eu fiquei olhando para ele assim, meio perdida na cena. Só de vê-lo, meu corpo todo deu aquela resposta. Fez aquele sentimento que eu pensava que já tivesse até acomodado num canto, despertar de novo. Detalhe, ele estava sozinho. Depois a gente até conversou e, segundo me contou, desde que tinha se separado da prima, ele não havia se envolvido com nenhuma outra mulher. Imagine como ficou meu coração, né? Sabendo disso. Simplesmente não consegui mais parar de pensar nele, o tempo todo. Demorou alguns dias para a gente conversar mais uma vez. Depois do sepultamento da minha prima. Ele mandou um vídeo engraçado para mim, eu comentei, e ficou nisso. Volta e meia, rolava um bom dia, um como vai. Até que um sábado, ele perguntou se eu tinha algum compromisso, se não queria encontrá-lo no centro, para a gente trocar uma ideia, tomar alguma coisa. Imagine se eu não ia aceitar, né? Mesmo que tivesse um compromisso inadiável, eu, com toda certeza, desmascaria para poder encontrá-lo. Em resumo, fomos tomar um chopp e, a certa altura, a gente ali conversando, ele falando da sua vida, acabei percebendo o seu olhar de interesse, porque uma mulher percebe esse tipo de coisa. Quando o homem tem interesse real, sabe? E quando olha pra gente apenas como um conhecido, um amigo. E tanto é verdade que dali a pouco ele tomou iniciativa e, sem dizer uma palavra, foi se aproximando devagar. E aquilo que eu achei que não fosse acontecer nunca. Não, achei mesmo. Acabou acontecendo. A gente acabou se beijando. Repito, por iniciativa dele.
Isso sem dizer uma palavra. Olha, no passado, eu sofria quando via com a minha prima. Os dois apaixonados. Só que pelo jeito, agora tinha chegado a minha vez. E veja, eu nunca tinha me intrometido no romance deles. Nunca desejei o mal da Carmen. Nunca torci para que as coisas dessem errado entre eles. Muito menos, claro, que ela perdesse a vida naquele acidente. Tudo o que aconteceu foi alheio à minha vontade ou à minha interferência. O fato é que depois daquele primeiro beijo, a gente começou a se beijar e não parou mais. Olha, no fim, ele segurou assim a minha mão e falou que estava com vontade de ir para um lugar assim mais tranquilo, onde a gente pudesse ficar a sós. Não nasci ontem, sabia muito bem do que ele estava falando. E olha, querer, eu também queria, quem sabe, até mais do que ele, mas, sei lá, fazia tão pouco tempo que a prima tinha morrido. Ah, mas eles não estavam mais juntos. Não, tá certo, mas mesmo assim, não sei, me senti travada. Aquele era o nosso primeiro encontro. Vi que ele ficou frustrado. Mudou a expressão, mas pareceu ter entendido no final. E o fato é que depois desse dia, passamos a trocar mensagens com mais frequência. A gente se encontrava de vez em quando. Volta e meia combinávamos de um almoço juntos. Até trocávamos alguns beijos. Até que finalmente rolou a nossa primeira vez. E foi tudo do jeitinho que eu imaginava. Lindo, especial. Exatamente do jeito que eu pensava que seria. Naquelas alturas. Eu já não tinha como negar a mim mesmo. É que aquela paixão tinha voltado com tudo. Se é que algum dia tinha adormecido. E o detalhe, depois que fomos para a cama pela primeira vez, eu me senti mais à vontade para me abrir com ele. Contar que era apaixonada por ele desde o começo, que sofria quando via os dois juntos, ele e a minha prima. Até que eu chorei no dia do casamento deles, eu contei. Por isso, tinha resolvido me afastar. Para esquecê-lo, né? Parar de sofrer. Ele pareceu surpreso com as minhas revelações. Ficou me olhando assim, meio sem acreditar. Tá falando sério, Ana? Por que você nunca falou nada? Como que eu ia te dizer, Mauro? Você estava com a minha prima? Eram apaixonados um pelo outro? Não, eu sei, mas quem sabe a gente pudesse ter se entendido bem antes, né? Porque, para dizer a verdade, eu sempre te achei a maior gata. Ele falou aquilo e me deu mais um beijo. Não me deu tempo nem de refletir sobre o que tinha falado. Se bem que, pelo que eu entendi, sei lá, eu podia até ter entendido errado, mas não sei. Será que ele quis dizer que poderia ter rolado alguma coisa entre nós, mesmo ele estando com a Carmen? Bom, se fosse isso, eu sinceramente não tinha gostado. Até porque eu jamais seria capaz de ficar com um cara que tinha mulher, que tinha esposa, mesmo que fosse louca por ele. Mesmo assim, achei melhor não fazer comentário nenhum, até para não estragar o clima. Como começamos a ficar direto, passei a pensar que estivéssemos namorando. Embora nunca tivesse acontecido assim uma conversa, assim, um pedido oficial. Comentei com a minha irmã, que estava saindo com ele. Ela ficou surpresa. E olha, pedi tanto que ela não comentasse com ninguém. Só que, como geralmente acontece quando a gente pede para a pessoa não falar, ela acabou abrindo a boca justamente para a mãe, que, é claro, veio me dar uma dura. Escuta, que história é essa que a cara me contou?
Você anda saindo com aquele Mauro? Pensa no sermão que eu tive de ouvir. Ela falou um monte. Pediu que eu me afastasse dele de todo modo. Eu só não imaginava que ia parar tudo nos ouvidos da tia, do pessoal dela. Todo mundo me condenou, mas quem pegou mais pesado, claro, foi a tia. Olha, parece que suas palavras continuam ressoando na minha cabeça até hoje. Pensa que eu não sei que você já andava de olho nesse homem, quando os dois eram só namorados? Tia, do que a senhora está falando? Que não percebia o teu olhar para cima dele. Só mesmo a tonta da minha filha. Aliás, não duvido nada que você já tivesse um caso antes dela morrer. Aliás, antes dos dois se separar. Tia, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. É bem o teu tipinho mesmo fazer isso. Bem a tua cara. Você nunca me enganou, menina. Ela me disse cada coisa que eu sinceramente não merecia ouvir. Até porque não tinha nada a ver. Que eu era apaixonada pelo Mauro. É verdade. Desde quando a Carmen começou a namorar com ele, isso era verdade mesmo. Não nego. Só que eu nunca fiz nada para interferir no relacionamento dos dois. Pelo contrário, fiquei no meu canto lá, sofri calada, fiz de tudo para sufocar aquele sentimento. Olha, minha tia foi muito injusta, dizendo aquelas coisas todas. Agora, o pior é que, além de falar, ela espalhou para todo mundo, os parentes todos, que eu era amante do Mauro, quando ele ainda estava casado com a Carmen. Imagine minha cara, quando uma outra prima minha, filha de uma outra tia, veio me perguntar: Credo, Ana, é verdade que você e o marido da Carmen tinham um caso? Por isso que eles se separaram? Sabe o que é você ouvir uma coisa injusta, uma mentira, sentindo os olhos da pessoa que, mesmo que você negue, ela não vai acreditar em você? Fiquei olhando para ela assim. Neguei, é claro. Falei que não fazia sentido uma coisa daquelas, que era mentira, uma injustiça. Mas não foi só para ela que eu tive de negar esse relacionamento que nunca existiu. Muita gente veio conversar comigo, saber se tinha fundamento aquela história maldita inventada pela tia. De onde ela tirou aquilo, eu não sei. Como pode, meu Deus? Até minha mãe ficou sabendo. E, é claro, me deu mais uma vez aquele sermão. Neguei tudo. Claro que neguei. Não era verdade. Mas sei lá se adiantou alguma coisa. Porque a mentira foi tão bem contada e com tanto ódio que todos ficaram pensando que eu tinha mesmo algo com o Mauro, enquanto ele ainda estava casado com a Carmen. Aliás, achavam que eu tinha sido o pivô da separação dos dois. Cheguei a comentar com o Mauro, falei para ele, né, sobre as mentiras que andavam circulando envolvendo os nossos nomes. E ele fez uma cara de quem naturalmente não tinha gostado. Eu também não gostei, né? Só que fazer o quê? Olha, não sei se teve alguma coisa a ver. Não sei. Mas foi depois dessa confusão que rolou que eu senti que ele começou a ficar diferente comigo. Quase não me procurava, ao contrário lá do começo, demorava para responder as minhas mensagens, inventava pretextos para a gente não se ver. Sabe, todo aquele cabedal de atitudes que a gente, não sendo tão boba, percebe, né, que a pessoa está se afastando. Senti que eu estava perdendo pouco a pouco. Se tornou comum
ele deixar o celular desligado no final de semana. Tudo pra gente não se falar. Eu não pedi pra marcar um encontro. Depois ele falava que tinha esquecido de carregar o aparelho à noite. Mentira, claro, né? Ele não queria mesmo, era me ver, falar comigo. Comecei a pensar que ele estivesse saindo com outra garota. Por isso estava agindo daquele modo. E olha como isso começou a judiar de mim. Eu não entendi o motivo daquela mudança. Já que não tinha culpa de nada. A única coisa diferente que tinha acontecido eram aquelas fofocas, aquelas fake news que a tia andava espalhando por tudo. Até que um dia tivemos uma conversa franca. Eu pedi que ele fosse sincero comigo. Até porque é tão ruim quando você não sabe exatamente o motivo da mudança da pessoa. O que está acontecendo mal? Você cansou de mim? Não quer mais ficar comigo? Ué, por que você está dizendo isso? Como por quê? Você anda me evitando, fugindo de mim. Me fala. Você não está mais afim? É só dizer, né? Vai doer menos do que você ficar me tratando aí desse jeito. Eu notei que ele prendeu a respiração, desviou o olhar, soltou o ar, voltou a me encarar. Até que falou: olha, Ana, eu acho melhor a gente se afastar um pouco. Vai ser melhor até pra você. Você viu a confusão que deu lá com o teu pessoal, né? Quando eles ficaram sabendo que a gente estava saindo. Não quero isso pra você. Aliás, não quero pra você e não quero pra mim. Você sabe que eles nunca vão aceitar a gente junto. Se a gente insistir, vão ficar de cara virado com a gente pro resto da vida. É isso que você quer? Olha, eu já imaginava que ele ia usar isso como muleta para justificar a sua atitude, para se afastar de mim. Não sei. Acho que seria mais simples se ele dissesse apenas que não sentia nada por mim. Teve aquele entusiasmo assim no começo, mas depois enjoou. Até porque seria triste ouvir uma coisa dessa, mas a gente tem que encarar a verdade mais cedo ou mais tarde. Sabe, repito, seria melhor ele dizer que tinha se aproximado apenas para, sei lá, me levar para cama. Mas parece que tinha enjoado até disso. Acho que doeria menos se ele tivesse sido mais franco em vez de ficar se escondendo atrás daquela desculpa esfarrapada. Claro que foi o fim para nós dois. E tenho para mim que ele já estava até saindo com outra. Senão não ia me dispensar daquele jeito. Até porque comigo ele tinha sexo fácil quando bem queria. Que homem abre mão desse tipo de coisa se não tiver alternativa? No fim, quem se lascou na história, adivinha, foi eu. Porque me compliquei no que se refere à minha família, tudo por causa dele, por causa dessa paixão idiota que no começo pensei que daria certo, até pelo interesse que ele demonstrou. Me compliquei muito. Inclusive com a minha família toda, por causa dele. Fui difamada, fiquei com fama de piranha, diamante. Todo mundo pensando que eu tinha sido o pivô do fim do casamento dele com a minha prima. E também me acusaram de não respeitar a memória dela. Alguns parentes até se afastaram de mim. Tudo por causa dessa mentirada toda. Como se fosse pouco, tem também a questão emocional, né? Hoje me sinto perdida. Estava tão tranquila lá no meu canto. Já nem pensava mais nele. Achava que tivesse superado a paixão. Aí, de repente, a
Acontece tudo o que aconteceu e aquilo parece, sei lá, que renasceu, que estava dormindo num canto e tudo para quê? Para depois o destino me passar essa rasteira. Agora eu estou aqui, tendo de remar contra a correnteza de novo, né? Tendo de fazer todo o esforço que já fiz tempos atrás, esquecer de novo tudo que eu pensava que tivesse esquecido, sufocar o sentimento outra vez, essa saudade. Só que agora parece tudo infinitamente mais difícil. Difícil porque antes eu não tinha provado o sabor do seu beijo, o calor do seu corpo. E agora que provei, não sei se vou conseguir controlar o incêndio que esse acontecimento causou aqui na minha alma. Sinceramente, nesse momento não me sinto forte o suficiente para lutar contra isso. Preciso, no mínimo, de algum tempo para voltar à carga, voltar a fazer força de novo. Repito, uma força que eu já tinha feito. Vou precisar recomeçar do zero para esquecer esse homem de novo. Espero que dessa vez seja para sempre.